O Bitcoin, ele é muito mais do que só uma tecnologia. Na verdade, é uma rebelião. Uma ideia que nasceu literalmente das cinzas de uma crise financeira global. E essa ideia foi alimentada por uma frustração com um sistema que parecia totalmente quebrado. Para a gente entender o Bitcoin de verdade, a gente precisa voltar no tempo, lá para 2008. Imagina o cenário, ano de 2008. O sistema financeiro do mundo todo estava desmoronando. Bancos que todo mundo achava que eram grandes demais para quebrar, estavam sim quebrando. E com isso, milhões de pessoas perderam suas economias, suas casas. A confiança nas instituições financeiras simplesmente evaporou. O que sobrou? Uma raiva generalizada. E aí, bem no meio desse caos todo, uma coisa muito curiosa aconteceu. Poucas semanas depois do colapso do banco Lehman Brothers e do anúncio daqueles resgates bilionários, uma figura completamente anônima, que usava o nome Satoshi Nakamoto, publicou um documento na internet. E aquilo era uma resposta direta à crise. Um plano detalhado para um novo tipo de dinheiro. Um dinheiro fora do controle de bancos e governos. Essa publicação foi a faísca que acendeu uma rebelião. Pela primeira vez, alguém apresentava uma proposta concreta, uma alternativa real. Era uma ideia radical, né? A ideia de que talvez a gente não precise de bancos ou governos para cuidar do nosso dinheiro. Talvez a tecnologia pudesse mostrar um caminho diferente. E a sacada principal é esta aqui. Satoshi propôs uma moeda que não pudesse ser inflacionada por um banco central, sabe? Que não pudesse ser controlada por uma única empresa ou governo. As transações seriam validadas por uma rede de usuários sem precisar de um intermediário. Um conceito, na época, revolucionário. Tá, mas como é que essa ideia de dinheiro mágico da internet funciona na prática? A genialidade por trás disso tudo está em algumas inovações tecnológicas que são fundamentais. O coração do Bitcoin é uma tecnologia chamada blockchain. Para simplificar, pensa nela como um caderno digital, um livro de registros público. Cada transação é uma nova linha escrita nesse caderno. Só que a grande diferença é que uma cópia idêntica desse caderno é distribuída para milhares de computadores no mundo todo. Isso torna o sistema quase impossível de falsificar. Então, como isso impede uma fraude? Bom, se alguém tentar alterar uma página no seu caderno, as outras milhares de cópias na rede percebem na hora que tem algo errado ali, que os registros não batem. E aí, a alteração é simplesmente rejeitada. É, literalmente, a segurança vinda dos números. Beleza? Mas quem é que escreve as novas páginas nesse caderno global? São chamados mineradores. Eles entram numa corrida mundial usando computadores superpotentes para resolver um quebra-cabeça matemático bem complexo. O primeiro a resolver ganha o direito de adicionar o próximo bloco de transações nesse caderno, validando tudo para todo mundo. E como recompensa por esse trabalho, que mantém a rede segura, eles recebem novos bitcoins. É assim que o sistema se protege e novas moedas são criadas. Durante meses, o Bitcoin não passava de um experimento para um pequeno grupo de entusiastas de tecnologia. Até que um dia, alguém resolveu usar aquilo para comprar algo no mundo real. E aí, meu amigo, tudo mudou. A primeira transação comercial da história usando Bitcoin não foi para comprar um carro, nem uma casa. Foi para comprar 2 pizzas. Em 2010, um programador pagou 10 mil Bitcoins por elas. Na época, foi um marco gigantesco. A prova de que aquele dinheiro de internet podia, de fato, comprar alguma coisa de verdade. Hoje, aqueles mesmos 10 mil bitcoins valem centenas de milhões de dólares. É sem brincadeira, as pizzas mais caras da história. Essa transação virou uma lenda porque ela simboliza perfeitamente a jornada explosiva do Bitcoin, de um experimento de nicho a um ativo financeiro global. Mas, o que foi que causou esse crescimento absurdo? Uma das respostas mais importantes é a escassez. Diferente das moedas normais que governos podem imprimir sem parar, causando inflação, o Bitcoin tem um limite. Só vão existir, no máximo, 21 milhões de moedas. Ponto final. Essa escassez programada é uma peça central da sua proposta de valor. Claro que uma ascensão meteórica como essa criou um debate gigantesco, super acalorado. Afinal, o Bitcoin é o futuro do dinheiro ou é só uma bolha especulativa? As opiniões são radicalmente opostas. De um lado, os defensores chamam o Bitcoin de ouro digital, ou seja, um ativo com uma oferta limitada que pode proteger o patrimônio da inflação, parecido com o ouro físico. Eles veem o Bitcoin como uma moeda global, livre de censura. Do outro lado, os céticos dizem que, diferente de uma empresa ou de uma fazenda, o Bitcoin não produz nada. Eles argumentam que o valor dele vem só da crença de que alguém vai pagar mais caro por ele no futuro, que não existe um valor fundamental, real ali. E não pensa que essa é uma briga qualquer, não. De um lado, a gente tem inovadores como Michael Saylor e Jack Dorsey,
Do outro, titãs das finanças tradicionais, como Warren Buffett e Jamie Dimon. Os dois lados têm argumentos e convicções muito fortes. Mas, além dessa discussão toda de vale ou não vale, existem ameaças bem reais, existenciais, que o Bitcoin enfrenta. Vamos dar uma olhada nas mais comuns. O que aconteceria se o seu criador anônimo simplesmente reaparecesse? E se uma nova tecnologia, como a computação quântica, conseguisse quebrar a criptografia do Bitcoin? Ou, e se os governos do mundo todo resolvessem proibi-lo de uma vez por todas? Olha, a resposta para essas ameaças está na própria natureza do Bitcoin. Ele é descentralizado, ninguém o controla, o código é aberto e para fazer qualquer mudança é preciso um acordo global. Quando a China proibiu a mineração, por exemplo, a rede não parou, ela se adaptou e os mineradores foram para outros lugares. A resiliência está no seu design. Então, depois de sobreviver a crises financeiras, a debates ferozes, a proibições de países inteiros e a inúmeras previsões de que ele ia morrer, o que realmente define o Bitcoin? Qual é a sua característica mais marcante? É simplesmente isso: sobrevivência. Através de bolhas e quedas, de proibições de governos e de debates que nunca acabam, ele continua lá, funcionando. 24 horas por dia, 7 dias por semana, exatamente como foi projetado lá em 2009. E em um mundo que muda tão rápido, talvez essa capacidade de simplesmente durar seja o seu maior valor.